gostaria de me apresentar, já que o colega levantou lá, eu sou José Ferreira Nunes, veterinário, professor da Faculdade Veterinária do Ceará. Trabalhei na Embrapa durante praticamente 23 anos, saí agora recentemente, programa de emissão voluntária, e estou na Faculdade Veterinária do Ceará. Então, pessoal, pode virar para esse lado mesmo, nós vamos começar para esse lado aí. É porque eu ia projetar para lá e infelizmente nós não temos espaço ali. Então eu gostaria de, pelo menos, abordar para vocês um aspecto que eu considero importante no estado do Ceará, que é a caprino-ovinocultura. A caprino-ovinocultura, de um modo geral, ela é criada ultra extensivamente. Se cria o bode, hoje praticamente eu diria até que não, o bode não é criado, é a cabra que cria o homem, não é o homem que cria a cabra. Então que tudo de ruim acontece, de um modo geral, é imputado à caprino-ovinocultura. As piores terras são dadas aos caprinos, né? E o milagre de zootecnia, vocês estão fazendo um curso agropecuário, não existe. Porque a gente sabe de antemão que o animal comendo pedra, comendo arame, comendo o que não presta, não pode produzir nada. Então esses caprinos, quando o Brasil foi descoberto, há 400 anos atrás, eles eram bastante produtores de leite. Então o que nós vamos falar aqui é caprino para leite, pouco, e ovino para corte. Porque o caprino é 39 vezes mais eficiente produzindo leite do que produzindo carne. Então aquela história de dizer, o caprino para corte, nós vamos mostrar uma raça boa, que é uma raça africana aí nos slides, que é a única raça que nós conhecemos como produtora de carne. Porque o restante, eu diria até que a grande produção, o grande mapeamento da caprinocultura é leiteira. Principalmente nos países desenvolvidos, como a França, onde nós moramos 4 anos. Depois voltamos a fazer o pós-doutoramento e nós conhecemos de perto como se trabalha na França em caprino leiteiro. Então a cabra na França, cabra de 8 litros, né? Cabra que dá 270 dias de lactação vai para 1.200 kg de leite, né? E em cima disso aí a gente pretendeu, com esse nosso doutorado, pós-doutoramento lá, trazer embriões dessas raças sêmen e que a gente pudesse multiplicar esses animais no Nordeste do Brasil. Então o que nós vamos mostrar para vocês já tem muita coisa a ver com o que a gente vem fazendo desde 1984. Propriamente dito, eu gostaria de pelo menos mostrar para vocês uma fita, eu pediria até licença porque não faz parte da conferência, mesmo porque é uma técnica que foi a pioneira que nós começamos em 1984, trabalhando com sêmen de caprim e água de coco, e graças a Deus valeu para nós, para o Brasil, a primeira patente biológica internacional. Então a primeira patente do Brasil, modesta parte, é nossa, da água de coco, utilizando para sêmen de caprinos, ovinos. Hoje nós utilizamos desde o homem até o peixe. Utilizamos em homem, no peixe, búfalos. Agora o professor Augusto aqui da universidade foi a Belém e trouxe essa notícia lá. Eu também já sabia que o William Vale, professor lá de Belém, já estava trabalhando com água de coco em búfalo. E recentemente nós estamos trabalhando com sêmen de cães lá na universidade. E recentemente também existe uma perspectiva muito grande, inclusive no Congresso Brasileiro de Reprodução, que se realizará agora de 2 a 8 de agosto em Caxambu, da qual nós fomos convidados para coordenar esse painel de água de coco. Tem um professor lá de Belo Horizonte que está trabalhando com água de coco em embriões de bovinos. Então você vê que praticamente se expande muito esse progresso da água de coco e graças a Deus valeu a gente essa patente internacional. Agora você vê como é a vida e como é o destino. Em 1984, quando nós começamos a trabalhar com água de coco, por conta de que a tecnologia francesa custava muito caro e na época a gente não tinha condição de trabalhar com outro diluidor que não fosse o nosso, eu terminei essa palestra em água de coco em 1984 e o Carlos Nascimento, que hoje é o repórter da Globo na parte do Jornal Nacional, na época ele trabalhava no Globo Rural, ele dizia assim, que essa tecnologia possa ser usada em qualquer país, mas que essa patente é nossa e ela deve ficar aqui no Brasil e isso não se discute. Olha, eu não almejava jamais, em 1984, descobrir uma patente, porque uma patente internacional é coisa que vale muito. Então você vê, para ter uma ideia, hoje o Brasil só detém biologicamente essa patente. Você vê que é difícil a gente registrar uma patente internacional, porque se gasta tão caro para registrar uma patente, que às vezes é melhor comprar os royalties. Na época que nós fomos registrar pelo Brasil, não se podia registrar. Eu fui obrigado praticamente a passar um ano fazendo meu pós-doutoramento lá na França, para a gente, junto com a França, registrar essa patente, 50% da França e 50% do Brasil. Hoje, praticamente, ela está sendo vendida para todos os países, inclusive o Brasil, né? Nós temos Japão, Austrália, Nova Zelândia,
Se alguém interessa, eu tenho uma lista aí dos países que a gente está trabalhando atualmente. Então isso envaidece muito a gente, de qualquer maneira. Hoje é um reconhecimento nacional, apesar de a gente ser cearense, viver aqui por perto, ninguém acredita no Nordeste, mas graças a Deus foi a única coisa que vingou em veterinária. Então eu gostaria de, pelo menos, o título da nossa palestra é Biotecnologia da Reprodução de Caprino, né? Então a gente tem Bom, então nós temos aí o seguinte, nós vamos tratar para vocês disso aí de 3 coisas importantes. Biotecnologia da reprodução, nós vamos trabalhar com a sincronização do cio, nós vamos trabalhar com a tecnologia do sêmen, com a transferência de embriões, com a conservação de folículos pré-antrais, que hoje é uma técnica que muita gente fala da Dolly, não sei o que, nós até fizemos um prefácio de um livro agora em Fortaleza sobre a clonagem. Eu acredito que uma técnica que nós vamos mostrar aqui para vocês talvez são muito mais surpreendentes do que a clonagem. E só porque ela está sendo desenvolvida na faculdade veterinária por um colega nosso que fez o doutorado na Bélgica, ela não recebe o valor que ela receberia se fosse feita na Inglaterra. Mas ela é tão revolucionária como a clonagem. Depois nós vamos ver por que ela é revolucionária. Bom, então a reprodução programada em caprino, ela consiste na sincronização do éster, dentro da parte de sincronização do éster, o cio propriamente dito. Nós vamos ver tratamento hormonal, o tratamento fotoperiódico e o tratamento, o efeito macho, né? Então, esse tratamento hormonal, né, ele consiste em se colocar uma esponja impregnada com 45 miligramas de um progestágeno, que é uma progesterona sintética, né? Essa esponja permanece durante 11 dias, né? Nós vemos aí 11 dias, 11 dias. No 9º dia ainda com a esponja dentro, nós fazemos a aplicação de 200 a 600 unidades internacional de PMSG, que é o soro da égua prenha, e 50 microgramas que a gente faz de cloprostenol. Esses 50 microgramas de cloprostenol nada mais é do que o ciozinho que todos vocês conhecem. No 11º dia nós fazemos a retirada das esponjas e 43 horas depois nós fazemos a inseminação artificial. Por isso nós chamamos reprodução programada. Por quê? Nós programamos o cio, programamos o momento da inseminação artificial e vamos programar também o momento do parto. Por isso que no Globo Rural não foi à toa quando ela disse assim, essas cabras vão parir nas próximas horas, porque nós induzimos o parto com corticóide, porque quem determina o momento de nascer, nós já sabemos que é o feto, não é a mãe. A mãe não diz eu vou parir tal hora, ou ela que diz, é o feto que manda uma mensagem ao hipotálamo, o hipotálamo manda uma mensagem para o ovário, e o ovário lisa, o corpo luta e o animal é expulso. Então nós sabemos que isso aí, quando nós aplicamos uma injeção de dexametasona, um corticóide qualquer, que pode ser o Decadron, o Ásico, qualquer corticóide desse do comércio, 24 horas, 48 horas depois, nós aplicamos e sabemos que elas vão parir. Por isso que nós ficamos ali esperando, sabendo que as cabras iriam parir. Vocês viram que houve uma dificuldade, porque quando a gente aplica, a gente faz a indução do parto, os cabritos, às vezes, mais pesados, não deveriam sair, se fosse eles que mandassem a mensagem, sairiam primeiro por preferência. Então, quando a gente aplica esse hormônio, não existe uma sincronia de parto e os animais nascem em diferentes momentos. Eles querem ir em direção à vulva, vagina, para sair o mais rápido possível. Você viu aí que eu tive dificuldade para puxar o primeiro cabrito e puxar o segundo. Para sorte minha, porque se tivesse 3 ou 4, que normalmente às vezes acontece com essa parte de reprodução programada, quando a gente faz 600 unidades internacionais de PMSG, garantido, nós temos 4 cabritos nascidos. Então, não se utiliza mais 600, porque 600 nós vamos para 6, 7 cabritos nascidos. Nós não pretendemos essa quantidade de cabritos nascidos. Nós pretendemos em torno de 2 cabritos. Por isso que hoje nós trabalhamos apenas com 200 unidades internacionais de PMSG. Bom, isso aí é um tratamento pioneiro, é um tratamento hormonal que eu falei para vocês. Essa é um tratamento utilizado no mundo todo, quer seja na França, quer seja na Inglaterra, quer seja na Austrália, quer seja no Brasil. Então sempre é isso aí. No 9º dia se aplica o PMSG, mais a prostaglandina. No 11º dia se retira as esponjas e 43 horas, 42 horas depois nós fazemos a inseminação. Então cabe a nós fazer o seguinte, retirar as esponjas no momento em que eu possa chegar na fazenda e não inseminar meia-noite, por exemplo. Eu sei que se eu tirar a esponja a 43 horas, então eu faço um cálculo e digo, não, às 2 horas eu devo estar na propriedade X para inseminar a cabra porque está fazendo 43 horas.
Então, por isso, nós chamamos de reprodução programada. Depois dessa inseminação, nós contamos 143 dias e induzimos o parto, porque o período de gestação na cabra é 150 dias. Não se precisa esperar 150 dias. Com 143 dias, nós já fazemos a indução do parto. Bom, tudo na vida que traz benefício, a natureza sempre nos dá um pouco de dificuldades. Então foi descoberto recentemente, agora inclusive na França, são trabalho também do professor nosso, da Faculdade Veterinária, que fez o doutorado dele na França, que quando você faz essas aplicações do PMSG, as cabras começam, depois do terceiro tratamento, começam a apresentar estos tardios. Elas começam a gerar anticorpos, anti-PMSG, como se fosse uma defesa normal, dizendo o seguinte: não, se começar a aplicar muito PMSG, eu vou começar com o meu organismo a reagir e dizer que isso é impossível. É como se a natureza desse um freio na gente, no homem, nessa descoberta, dizendo o seguinte, que no momento em que você tem 60%, vocês viram aí, 60% de estes tardios, essa ligação está estritamente relacionada a que esses 60% de estes tardios tem mais ou menos 25% de anticorpos anti-PMSG no sangue dessa cabra. Significa dizer que nós devemos imediatamente amenizar esse tratamento. Isso ocorre a partir do terceiro ou quarto ano de tratamento. É a mesma coisa quando a gente faz no momento do pico de LH. Então ali nós temos na coluna 0, 1, 2, 3, o número de corpo lúteo, quer dizer, cada corpo lúteo daquele, proveniente de um ovário, provavelmente ele gerará um cabrito. Então nós temos aí em torno de aproximadamente o pico de LH 42, 46, no máximo 46 horas. É por isso que nós inseminamos em torno de 43, 44 horas, justamente para pegar o pico de LH, que é ele, o LH, o hormônio responsável pela ovulação. Tratamento de sincronização aí é justamente mostrando naquele gráfico, a gente vê o seguinte, que no momento em que você tem a retirada da esponja, né, e os animais demoram a vir estro, a fertilidade começa a cair. Começa a cair ao ponto que elas também apresentam o estro muito tardiamente, né, significando dizer que quanto mais tarde é o estro, o menor a quantidade de cabras em si. Já se começa a pensar que esse tratamento terá que ser modificado. Bom, um outro tratamento que eu gostaria de falar aqui para vocês, né, é o tratamento fotoperiódico. A gente sabe que nossas cabras nativas do Nordeste do Brasil, elas são fotoperiódicas contínuas, quer dizer, elas entram em si o ano todo. Elas não dependem da latitude, porque nós temos 12 horas de luz e 12 horas de escuro. Diferentemente de um país europeu, né, do Rio Grande do Sul para frente, da Bahia para frente praticamente, principalmente no Rio Grande do Sul, em que a gente tem horas de luz diferentes. Aqui não. Você tem todo ano, praticamente 12 horas de luz, você está a 3 graus praticamente em cima do Equador. Então, quanto mais você se afasta do Equador, né, mais você tem um problema de estacionalidade. Então, o que ocorre? Essas cabras, que é uma tendência normal, lá na França, por exemplo, o 21 de dezembro é o dia mais curto do ano. Veja bem como é importante isso aí. O 21 de dezembro é o dia mais curto do ano. Significa dizer que no dia 21 de dezembro, na França, começa o inverno europeu. Então, a partir desse dia em diante, os animais começam a pressentir, através da retina, uma variação enorme na quantidade de luz, porque se é o dia mais curto do ano, significa dizer que os animais começam a responder negativamente à reprodução, não entram mais em cio, consequentemente eles vão suspender até chegar 21 de junho, que é o dia mais longo do ano lá. Se 21 de dezembro tinha 18 horas de escuro e 6 horas de luz somente, significando dizer que as noites eram bastante longas, né? E os dias bastante curtos, quando chega no verão é o seguinte, aquelas 18 horas de luz, 21 de junho, significa dizer agora, que depois daquele dia em diante, as cabras começam, a 21 de junho, 18 horas de luz, elas começam a pressentir através da retina e começam a entrar em cio justamente em agosto e setembro, quando chega a ser 12 horas de luz lá, 12 horas de escuro. Então, quando chega em dezembro de novo, suspende a reprodução, porque 21 de dezembro começa o inverno europeu ou latitude norte. Então, nós não temos esse tipo de problema. Cabe a nós sincronizar o cio em qualquer época do ano. Cabe a gente também determinar em cima dessa melhor época a melhor condição de pastagem, que também não vai colocar cabras em reprodução sem ter forragem, sem ter alimento.